Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos histórias de sucesso. Pessoas inspiradoras e que vão ajudar-te a ti também a alcançar cada vez mais e melhor na tua vida. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu treinas e só aquilo que tu comes. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como te expressas. É um verdadeiro estado de espírito. Então aqui ajudamos-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. E quem é que eu tenho comigo aqui hoje? Este é o episódio mais especial do mês. É o primeiro episódio do mês e é aquele episódio onde eu não trago um especialista, um nutricionista ou um PT, mas trago sim uma pessoa como tu e como eu, fora do meu papel de PT também, uma pessoa comum do dia-a-dia, uma mulher, uma mãe, alguém que também luta todos os dias para ser a sua melhor versão. Como é que ela faz isto tudo no meio de 2 filhos, esposa, casa, negócio próprio e com todas aquelas coisas que nós mulheres temos que carregar às costas? Depilação, unhas, enfim. É isso tudo que vamos descobrir aqui hoje e eu estou super curiosa para saber como é que é ver esta apresentação aqui deste lado e não do outro lado, que é onde ela costuma estar, porque eu sei que ela também é uma assídua ouvinte do nosso podcast. Vamos dar as boas-vindas à incrível Ana Laureano, que é a nossa aluna e que tu vais ter o prazer também de conhecer hoje. Olá! Ana, hello! Como é que é ver a apresentação feita do outro lado? É estranho, muito estranho. É estranho. Sim. Olha, normalmente eu começo com a pergunta de quem é que tu és, mas eu acho que as minhas alunas estão num nível mais acima, portanto a minha pergunta para ti é: quem é que tu és hoje, Ana, versus quem é que tu eras há um ano atrás, Ana? Pronto, a mudança é muito grande em mim, não é? Principalmente em termos de segurança e de confiança. Acho que hoje em dia posso-me considerar com muitas inseguranças, com muitas fragilidades, mas uma pessoa muito mais segura e muito mais confiante do que aquilo que eu era, sem dúvida alguma. Boa, incrível. Podemos partilhar aqui alguns marcos onde tu realmente sintas que uau, estou mesmo diferente, estou mesmo confiante. Como é que tu percebes que estás mais confiante? Olha, logo a primeira coisa que foi a grande mudança foi um bocadinho a exposição em termos de redes sociais, que era algo que ainda é um bocadinho desconfortável para mim, mas que eu não o fazia, não é? Já treinava há alguns meses e não conseguia expor-me, tanto na questão do treino, da minha vida, como também em questões profissionais. Aí foi logo o primeiro passo. Não me condenar e simplesmente deixar ir e deixar transparecer aquilo que eu queria, pronto, porque era um objetivo, podia não fazer sentido, mas era uma coisa que eu queria, começar a passar uma imagem daquilo que eu fazia e do meu trabalho e tentar por aí talvez ajudar outras pessoas. Depois, em termos sociais, eu sempre tive um bloqueio muito grande, talvez uma fobia, de encarar pessoas, grandes grupos, não individualmente, porque no meu trabalho isso acontece, mas grandes grupos. E este ano, a partir do momento começou logo pela live, que tu me convidaste a fazer, para mim foi algo muito, muito desconfortável e logo aí já houve ali um eleva-te, não é? Ali um elevar de alguma coisa, mas confesso, quando a fiz, depois continuei a sentir-me desconfortável e pensei, eu acho que isto não é muito a minha cena, eu não me sinto bem, não me sinto confortável, até que surgiu o teu convite no evento do Eleva-te para falar um bocadinho sobre mim, do meu percurso às colegas e pronto, e eu aí senti que alguma coisa dentro de mim estava a mudar. Eu tinha muito medo, estava super insegura, aquilo que eu sou normalmente nestas questões de exposição, mas não coloquei em hipótese não o fazer e senti-me mais ou menos bem, desconfortável pelo nervosismo, mas gostei de estar ali, gostei de passar a palavra, daqueles olhares, como
confessei ao grupo, os olhares ternurentos fizeram-me sentir muito, muito apoiada. E a partir daí, pronto, comecei a sentir, já ando a preparar alguns vídeos em termos profissionais para começar a desenvolver um bocadinho mais esse lado. Eu tenho uma escola de dança e ao longo destes anos, são quase 7 ou 8 anos a fazer espetáculos, eu nunca consegui subir ao palco, nunca consegui encarar as pessoas, dar uma palavra. Eu cheguei a ter os alunos em palco a gritar o meu nome para que eu fosse ali, não é? Juntamente com eles estar ali, eu não conseguia. Era algo que eu não sei explicar, era muito limitativo, mas eu não conseguia mesmo, fisicamente era impossível, eu não conseguia, ficava completamente paralisada. E este ano assumi que o queria fazer, que queria continuar a evoluir, a avançar, a sair da zona de conforto, porque eu sinto que isso me faz sentir melhor comigo própria, e decidi que sim, que eu tinha que ir àquele palco, eu tinha que homenagear aqueles alunos todos que estão ali, que são alguns muito novinhos e que estão ali, uns valentões, não é? E aquelas pessoas que ali estavam, que nos acompanham ao longo de um ano, que apoiam o nosso projeto, que apoiam o nosso trabalho, merecem que eu dê a cara e que eu apareça. E assim fiz. O Cine Teatro estava lotado, nós tínhamos, a lotação do Cine Teatro são 500 pessoas, por isso aquilo estava cheio, não havia já bilhetes disponíveis, e eu consegui. E a verdade é que eu senti-me super bem a fazer aquilo. Super bem. Consegui passar a minha mensagem, consegui dizer aquilo que eu queria, porque era algo que eu ponderei, porque é um bocadinho mais emocional, e eu tinha um bocado de receio de entrar por aí e até não estar à altura, mas a verdade é que eu queria tanto que fiz aquilo que tinha a fazer e eu acho que foi recebido de uma forma muito positiva, as pessoas perceberam qual é a nossa essência, e pronto, e foi bom, e para mim foi uma grande superação, que se calhar à vista de outras pessoas isto não é nada, não é? Mas para mim é efetivamente uma grande superação. Porque ao longo destes anos eu deixei de fazer muitas coisas por causa deste bloqueio. Era de tal maneira grande que, por exemplo, eu não conseguia entrar num café sozinha. Se eu olhasse lá para dentro e não tivesse ninguém, conseguia, mas um café com muitas pessoas eu não conseguia. Eu tinha que chamar alguém com quem eu fosse ter, que viesse cá fora ter comigo para eu poder entrar, porque não conseguia mesmo. E pronto, eu não sei de que forma, racionalmente, é que o treino me trouxe isto, em que esta mudança me trouxe isto, mas trouxe. Não sei se tem a ver com a superação física, que começa aqui a trabalhar de uma forma muito interna, a superação emocional, toda uma superação, não é? Não consigo explicar, mas a grande mudança que eu sinto em mim é efetivamente esta. Fogo, isso é bem incrível. Sim. Isso é mesmo bem incrível. Eu acho que é isso, tu começas a perceber, porque é muito mais fácil, digam o que disserem, o físico do que o mental, Sim. não é? Porque o corpo vai. Quando tu começas a perceber que até és capaz, é tipo, é inconsciente. Se calhar também sou capaz de outras coisas. Isso. E tipo, é como ao treino, vais um quilinho a mais hoje, um quilinho a mais amanhã, Sim. que é vais um passinho, e quando dás por ti estás nem sabes como é que aqui chegaste, não é? Sim. É muito incrível. Pá, parabéns, mesmo. Obrigada. Mesmo. E no meio disto tudo, tu és mãe, Sim. tens 2 filhos, tens então 2 negócios, na verdade, não é Sim. só um, tens um marido. Como é que tu, no meio disto tudo, Ana, conseguiste ser sempre tão consistente desde o início? A decisão estava tomada. O desconforto era demasiado grande. Eu não me sentia mesmo nada bem comigo. Tenho a sorte de se calhar ter um apoio em casa muito grande e sinceramente quando eu comecei a lamentar e a queixar daquilo que via, o Fausto, o meu companheiro, na altura disse: Ana, só tu podes mudar, por isso vai para a frente, faz qualquer coisa, não sejas aquelas pessoas que passam a vida a lamentar-se e a queixar-se e nada faz, não é? Porque daqui a uns anos vais olhar para trás e não vais gostar das decisões que tomaste. E foi um bocadinho por aí, comecei. Ao início, claro que comecei com 3 vezes por semana, a ir treinar 3 vezes por semana, mas
Não sei, eu acho que comecei a nutrir um gosto muito grande pelo treino e isso fez com que eu também conseguisse perceber que, ok, eu preciso de cuidar de mim, eu preciso de trabalhar o que não está bem em mim e tenho que me priorizar de alguma forma. E aquilo que outrora era uma desculpa, que é o trabalho por conta própria, não é? Porque é um espaço de terapias em que envolve outras áreas que não sou só eu, e é uma escola de dança que neste momento temos eh, à volta de 150 alunos, mais ou menos, 5 ou 6 professores, ou seja, é muita coisa para gerir, vai haver sempre qualquer coisa que não está tratada, há sempre. Mas eu tinha que pensar que tinha que me priorizar de alguma forma e então usar a meu favor o trabalhar por conta própria, em vez de usar a desculpa, pois, porque se eu trabalhasse por conta de outro, não. Então mudei aqui um bocadinho o jogo, vou usar isto a meu favor. Se eu trabalho por conta própria, se eu mando mais ou menos no meu horário, ok, a partir de agora faz parte da minha agenda o treino. Não há forma, ok, meia hora para a frente, meia hora para trás, mas não há forma disto não acontecer. E assim foi, e custou-me, ao início custou-me imenso. Quando as pessoas diziam, eu só posso ali a partir daquela hora, e ainda facilitei algumas vezes, disse, ok, pronto, a gente marca. Eu já sabia que depois não ia dar, porque ia ter muito trabalho a seguir e eu já não ia conciliar. Até que percebi que, ok, eu tenho que ser exigente comigo a este nível, porque senão nunca vai funcionar. E foi isso que eu comecei a fazer. Aquela hora do treino é uma marcação na agenda. Não há hipótese de ser diferente, salvo exceções, como os meus filhos ficarem doentes e eu tenho que andar aqui a jogar com outras pessoas, pronto, mas é um compromisso como ir trabalhar. E pronto, aliado ao gosto, isto na verdade não me custa assim tanto, porque eu já não consigo é passar sem o fazer. E pronto, e foi assim que eu aliei tudo e no fundo a família acaba por se envolver, os meninos são pequeninos, ou seja, não têm hábitos, maus hábitos criados, eles estão agora a criar hábitos, não é? O meu marido, além de me apoiar imenso, também está ele, aliás, contigo no acompanhamento, a fazer, fez uma mudança gigante na vida dele. E tudo isto, pronto, eu acho que nos apoiamos todos, isso ajuda, não é? Facilita imenso. Em termos alimentares, estamos os dois no mesmo barco e conseguimos nos apoiar. E pronto, e as coisas foram acontecendo. E qual é que sentes que é o impacto que vocês, como casal, mudando o estilo de vida, estão a ter para os vossos filhos nessa criação de hábitos? Eles crescem com a presença do desporto e do exercício físico e de uma alimentação dita saudável mesmo, que nem sempre seja assim com eles. Principalmente a minha pequenina adora doçaria, adora. Nem sempre as coisas são exatamente como eu queria, é uma luta, não é? Porque socialmente é muito difícil combater tudo, mas eles crescem com o exemplo, crescem com os pais a fazerem exercício, o papá sai mais cedo de casa porque vai treinar, sabem que não estão na hora que eu treino, mas sabem que a mamãe vai treinar. Acham muita piada a gente brincar com os músculos e com coisas, pronto, e a gente incentiva. O Miguel, como joga futebol e tem o fascínio do Cristiano Ronaldo, nós tentamos muito entrar por aí e dizer-lhe, ok, Cristiano Ronaldo é espetacular, mas ele trabalha imenso para conseguir tudo o que tem conseguido e é assim que nós temos que ser na nossa vida. Quando nós queremos uma coisa, temos que trabalhar. E ele, ao ter esse exemplo, não é? Vai ajudando a que vão encaixando e tenho a certeza que vai ter um impacto muito grande. Muito bom. Eu quero acreditar que sim, não é? Tu, há uns tempos, fizeste uma partilha também que eu adorei sobre a tua filha no parque. E queria-te perguntar, tu falavas sobre a questão de ela, a tentativa, Sim. a criança não desiste de tentar. Queria-te perguntar, qual é que tu sentes que foi a maior aprendizagem que os teus filhos te trouxeram enquanto mulher e pessoa no geral? Hum, sim, sem dúvida, essa parte da genuinidade, da inocência deles em relação ao conseguir ou não conseguir, não é? Para eles, eles conseguem tudo. Hum, e realmente depois nós olhamos para nós e pensamos que estamos constantemente a dizer eu acho que não consigo, eu não sei se vou conseguir. Lá está, os adultos crescem e acabam por ir apagando esta espontaneidade que é tão fiel e é tão justa, não é? Porque realmente se a gente lutar pelas coisas, mais ou menos nós vamos conseguir alcançar alguma coisa.
E sim, foi um dos grandes ensinamentos, além de que, sem falar do amor incondicional, não é? Que realmente uma pessoa não tem noção até ser mãe, não é? E eu nunca fui aquela pessoa que tinha o sonho de ser mãe, nunca havia maternidade muito floreada, aliás, não me imaginava como mãe. E sou completamente apaixonada por ser mãe hoje em dia. Tão fixe. Sim, Isso é bem bonito. Isto, o bom da internet é que os seus filhos um dia vão poder ver isto, não sim, é? Com os VHS e com as cassetes, aquelas fitas estragavam. Tinha sim, tudo à verdade, vida. Agora verdade. isto vai ficar eternamente e um dia seguramente eles vão ter Sim. muito orgulho de tudo isto. Boa. Ana, à tua volta também influencias e impactas muitas pessoas, quer as pessoas que te procuram no teu trabalho, mas também toda a tua família. Queres-nos falar também um bocadinho aqui sobre como é que a tua mudança também mudou e como é que tu sentes que mudou o teu ambiente? Sim. Pronto, começou logo com a minha irmã, que é uma pessoa que faz parte da minha vida diariamente, que nós estamos sempre juntas. E ela começou a perceber o meu entusiasmo mais do que a mudança física, porque naquela fase ainda não existia assim tanto. Começou a ver o meu entusiasmo, a minha regra, ali aquele compromisso, àquela hora eu ia para ali. E depois, pronto, ela não se sentia também muito confortável na altura, também foi mãe recentemente, o filho dela tem a idade da minha filha, são 2 meses de diferença. E dizia isso muitas vezes, porque ela é professora de dança contemporânea e é professora de pilates. E ela dizia, porque eu faço tanto desporto e mesmo assim não me gosto de ver, não me sinto bem. E eu disse, vai treinar, vai experimentar ao menos, vai ver o que é aquilo, é diferente, vais-te sentir bem, vai-te fazer bem, é um estímulo completamente diferente que o teu corpo está habituado, experimenta. E pronto, ela entrou também nos desafios e e mudou radicalmente a vida dela. Depois a minha mãe também começou a ver o nosso entusiasmo. Também é uma luta já há muitos anos em relação ao excesso de peso. Não tem a mesma regra que nós, não leva as coisas com o foco que nós levamos, mas já faz mais do que aquilo que fazia e isso já é uma superação, não é? E depois as pessoas todas à nossa volta. O Fausto já treinava até quando eu comecei, mas eu acho que isto acaba por impulsionar mais e eu dentro dos teus programas adquiro muito conhecimento. Ele está num acompanhamento individualizado que não precisa de perguntar nada, só precisa de fazer, não é? E então eu acho que este conhecimento também começou a ser passado e ele começou a entusiasmar-se muito mais de perceber determinadas coisas, pronto, começou ali a motivar-se mais. E depois as pessoas à nossa volta, que nos acompanham no trabalho, que me acompanham no trabalho, redes sociais, eu recebo inúmeras mensagens de pessoas com questões, a dar-nos parabéns, em que eu, pronto, só quero que elas sintam aquilo que eu sinto e para mim faz sentido. E a partir do momento que eu comecei a partilhar com muito medo e não gosto de ver e tenho assim um bocado de vergonha e comecei a perceber que havia pessoas que me diziam, olha, comecei a treinar por tua causa. Aquilo começou-me a dar uma pica, a alimentar ali um bocadinho o ego, não é? E eu, pronto, eu sinto isso, sinto que e depois há aquelas que querem muito, mas não vão, mas pode ser que um dia que aconteça, e sinto que sim, sinto que realmente o exemplo é a melhor forma de nós conseguirmos ajudar as pessoas e nós que trabalhamos com muitas pessoas, é essencial, não é? Sentirmos bem, transmitirmos isso. E pronto, e em termos profissionais eu tenho uma visão do meu negócio que eu nunca tive, em termos de construção daquilo que eu quero fazer ali dentro, que nunca existiu, claro, associado a um estilo de vida diferente. E não quero ser só uma escola de dança, não quero ser só um centro de terapias, quero começar aqui a aliar várias vertentes que comecei a ter contacto e conhecimento, e quero muito desenvolver aqui um projeto um bocadinho diferente daquilo que eu alguma vez imaginei. Tipo, lá está, o poder de uma pequenina decisão Sim, que depois traz todo um monte é verdade, de sim, coisas à volta. sim, Porque mesmo lá está essa questão do conhecimento, a questão do negócio vem muito agregado a começaste a consumir muito conteúdo, muitos sim, podcasts também, que já partilhaste comigo, e depois já não dá para desver, como eu costumo dizer, não é? verdade, sim, sim, Tu falaste aí numa coisa muito importante,
que foi: a minha irmã via-me diferente, mas não era fisicamente, porque a diferença física ainda não se via. Isso é uma coisa pela qual todos nós passamos. Como é que tu, nessa fase, quando a diferença física ainda não se via, como é que tu te mantinhas motivada e focada para continuar a fazer? Olha, eu acho que descobri uma paixão. Eu acho mesmo que o exercício de força, o treino de força, é uma paixão que eu não sabia que tinha. E foi isso. Eu comecei com um acompanhamento individual. E eu lembro perfeitamente dos primeiros vídeos que eu enviei, o feedback de Ana, excelente técnica, agora vamos só melhorar aqui, aqui. Eu hoje olho para esses vídeos e penso, excelente técnica. Tipo, ok, não era má de todo, mas não era uma excelente técnica. Se a pessoa me dissesse, não, olha, não está nada bem, eu se calhar desistia, não é? Mas aquele alimentar, não sei se do ego, não sei se posso dizer ego, mas aquele alimentar de alguma coisa ao mesmo tempo que havia uma correção começou-me a dar muita pica. Primeiro, ok, tu fazes uma coisa bem feita, excelente técnica, muito fixe de ouvir, não é? E depois ir ali corrigindo e perceber que todas aquelas correções surtiam efeito, não só no que eu sentia no corpo, mas depois o feedback que eu voltava a ter. E eu acho que foi isso, eu comecei logo a apaixonar-me por isso pelo treino, pela correção, o aprimorar a técnica, e senti que era boa numa coisa. Não é que eu antes não sentisse que fosse boa em algumas coisas, mas foi diferente. Se calhar porque eu estava num momento frágil, em que me sentia muito mal já há muito tempo, e de repente sentir aquela, não sei, que estava ali a fazer alguma coisa diferente e que me sentia super bem com aquilo, eu acho que foi o que me fez continuar. Isso é mesmo muito interessante. E daí, lá está, a importância de estar ao pé das pessoas certas e do Sim. acompanhamento, porque isso que estás a partilhar, eu nunca tinha pensado nisto desta forma, estou agora a pensar nisto. Estás-me a dar um insight mesmo fixe, que é, era uma excelente técnica realmente para aquela Ana, não Certo, é? sim. Só que nós ao mesmo tempo que nos sentimos muito mal e é quase um contrassenso e nos achamos uma merda, ao mesmo tempo nós sabemos tudo o que temos cá dentro e o potencial que temos, só nós não conseguimos é deixá-lo sair e nós temos uma expectativa tão grande para nós, porque nós sabemos que somos capazes, que estamos sempre a trabalhar num critério daquela. Quando na realidade nós neste momento, ok, potencial não é concretização. Sim. Nós temos o potencial para, mas eu hoje sou esta. Eu sei que eu consigo vir a ser aquela. Mas eu hoje tenho que falar para mim nesta, que eu estou aqui ainda. E acho que muitas vezes, e agora estás-me a fazer pensar, porque eu própria fiz isto muitas vezes comigo e ainda faço, que é, eu sei tanto aquilo que eu consigo fazer e onde eu quero ir, que às vezes, se calhar, se eu falasse mais para a Filipa de hoje e não para a que eu sei que vai ser amanhã, se calhar talvez até lá já tivesse chegado Sim. mais à frente, sabes? Isto é muito interessante. Não sei se já tinhas posto o racional desta forma. Eu já tinha pensado um bocadinho sobre isto, por acaso já, que aquele, não sei se foi propositado, esse comentário daquela forma, se é algo que se estuda e que no acompanhamento se faz dessa forma, mas eu pensei, isto aqui tem muita sabedoria por trás, tipo, hoje olho para isso e Aham. penso isso, porque realmente foi meter-me no sítio certo, com a expectativa certa, à medida que eu vou andando, a correção, aquilo que me é dito vai mudando consoante realmente o que eu sou daquele momento. Exatamente. E eu já tinha pensado sobre isso, sim, e até mesmo aplicando, lá está, pois o treino faz isto comigo. É super interessante porque eu acabo por aplicar nas outras vertentes da minha vida. E foi isso que eu comecei a pensar, ok, tu queres realmente começar a avançar, tu estás nesta fase. Se avançar para aqui, já vai ser muito melhor do que aquilo que estava, não é? E estou a tentar, pronto, ir sempre com essa linha de pensamento. Yeah. Resumindo, para quem está em casa, é tipo, dá o primeiro passo, porque tudo o resto depois Acontece de só forma vem. natural, é verdade, sim. Yeah. E eu acho que é mesmo isso, a pessoa sentindo ali aquela superação, sentindo o conseguir, desbloqueia qualquer coisa. Este desbloqueio que eu tive social, eu acho que veio tudo daqui, sabes? O sentir que alguma coisa desbloqueou ali. E que Ok. depois lá está, vai para as várias vertentes da vida.
e continuamos no caminho. Isso é que é o incrível, não é? Sim. É que isto depois dá mesmo bué gozo, porque é tipo, meu Deus, o que aí virá? Então, para contextualizar, nós começámos com o acompanhamento individual, depois passámos para um desafio de 30 dias, sim, não foi? Foi. Exatamente. E depois então passámos para o Fitness It, Fórmula Corpo Perfeito, e agora vamos fazer o Eleva It. Sim. Neste momento, que é o Fórmula Corpo Perfeito, que é onde estás, se pudesses descrever numa palavra, qual seria? Autoconhecimento e descoberta mesmo. Através das colegas, eu acabo por me descobrir, muitas vezes, situações que elas expõem que eu nunca tinha pensado nelas e de repente estou ali a pensar para mim. E pronto, e tudo o que está associado é incrível. É incrível. Eu acho que as pessoas não têm mesmo noção. Eu às vezes quero tanto passar que eu acho que não passo nada, porque eu acho que as pessoas até acham que que não deve ser bem assim, ou que se calhar eu Isso é a ganho qualquer história da coisa. minha vida. É uma coisa, é tão grandioso, porque lá está, nós temos dezenas e dezenas de aulas, não é? Nós temos um acompanhamento constante, e depois as mais velhas, entre aspas, já conseguem até ir acompanhando quem vai entrando, e aquilo é ali uma interação fantástica, e depois nós estamos sempre a evoluir, há sempre aulas novas. Uma cena que eu acho fascinante é de uma necessidade transforma-se numa aula, uma dificuldade transforma-se numa aula, ou seja, está sempre a acompanhar. Por isso é que eu pensava, e já tinha comentado isso, não faz sentido um dia deixar de estar aqui, porque eu já vou saber muito, mas aquilo que eu ainda posso vir a saber não está aqui, não é? Vai começar a surgir com a necessidade das outras colegas, e minhas. E eu acho fascinante. Acho que não conseguimos mesmo passar o tão grande que isto é. E pronto, as pessoas têm que ir para ver e sentir, e se gostam daquilo que veem, que se permitam a passar pelo percurso, a ir pelo caminho. Não há milagres, não é? Ninguém pode querer mudar da noite para o dia sem haver uma mudança realmente na pessoa. Mas que é incrível, é mesmo incrível. Eu não tenho experiência com outros programas, eu nunca fiz nada, nunca nada. Mas acompanho muitas pessoas, não é? Pessoas que já correram muita coisa. E é muito limitado a ajuda que há. As pessoas fazem por fazer, não têm qualquer tipo de conhecimento. Muitas vezes o que fazem não é assim tão bom. Hoje eu tenho essa noção, não tinha. E pronto, eu acho que isto é mesmo muito grande. Não é só pessoal, por exemplo, quem trabalha com pessoas, isto pode se tornar uma ferramenta profissional gigante. Eu sinto isso nos acompanhamentos que faço, nos aconselhamentos que faço dentro da escola com crianças, com problemas de peso, já tenho ferramentas por onde ajudar mais as pessoas, e isto começa a trazer o seu retorno, não é? E pronto, é isto. Acho que é mesmo grandioso. Mesmo. Eu tenho a certeza que depois deste episódio muitas mais pessoas vão inspirar seguramente. Sim. E vão também, pá, e lá está, é como eu costumo dizer, está tudo bem, que não seja comigo e que não seja connosco. Claro, sim. Pá, que vá fazer alguma coisa, que vá procurar. Agora, que vá procurar, lá está, algo que, sabendo que existe algo deste tipo, pá, algo que no mínimo seja igual, que eu não conheço, e sem falsas modéstias, não conheço porque não existe. Não sei se vocês têm noção aí em casa, e não sei se tu também tens noção, eu às vezes falo disto, mas lá está, não é uma coisa que eu gosto de estar sempre a falar, mas a realidade é que nós somos o único programa em Portugal a fazer isto. Não existe. Existem muitos profissionais a fazer o acompanhamento individual, e nós também o fazemos, também temos essa vertente, mas esta parte de formação, digamos, que não acaba por não ser formação, mas lá está, é difícil até de explicar para quem não está cá dentro perceber o que é que eu quero dizer com isto. Mas de conhecimento, de passar ferramentas, de ensinar a pessoa a gerir e a ser autónoma naquilo que é o seu processo no dia-a-dia, nós somos a única empresa em Portugal a fazer isto, não existe. Então é muito diferenciado com tudo o que de bom e de mau isso traz. Porquê? Porque às vezes lá está, como não existe, até é difícil de explicar, que eu nem consigo muito bem explicar a uma pessoa o que é isto.
Mas pronto, pá, tenho a certeza que muitas pessoas ficarão impactadas com aquilo que também estás a fazer aqui hoje, e o impacto que tu tens no teu meio diário é incrível, e também já partilhei isso contigo imensas vezes. Há muitas pessoas que chegam até mim porque vêm pela Ana, porque viram alguma coisa da Ana, porque Sim. a Ana falou, porque tu inspiras mesmo muitas pessoas. Isso é mesmo muito bonito. E eu acabei por começar a alimentar-me disso. Eu sinto-me mesmo bem com isso. Sinto-me mesmo bem, sei lá, uma rapariga no ginásio que está ali um bocadinho. Aconteceu agora recentemente. Nós conhecemos já há muito tempo, mas não nos conhecíamos mesmo de falar. E ela está num processo de mudança, e volta e meia percebe-se perfeitamente que ela está em baixo, e eu sinto-me bem em ajudá-la, e depois tudo aquilo que nós vamos vivendo, ela dizer, porque não sei quem me disse que eu, agora só passas a vida a fazer aquelas dores, eu já sofri, as nossas colegas já sofreram, e eu conseguir ajudá-la e dizer, ok, eu sei o que é isso, também já ouvi determinadas coisas, e conseguir ajudá-la a não se focar nisso e continuar aquilo que ela está a fazer muito bem feito, eu alimento-me disso. Eu gosto mesmo muito da sensação da pessoa passar por mim com um sorriso na cara e eu sentir que aquilo é mesmo verdadeiro, que aquilo vem mesmo de dentro. Gosto mesmo muito. Tu és mesmo bonita, por dentro e por fora. Obrigada. És mesmo uma pessoa bonita. Obrigada. Ana, vamos jogar um jogo? Sim. Pode ser? Pode. Então, temos aqui 10 perguntas para te fazer. E o objetivo é tipo ping-pong. Ok? Então, eu vou-te perguntar. Tu vês os episódios, já conheces as perguntas. Eu vou mudar a ordem para despistar. Mas a ideia é responderes a primeira coisa que te vier à cabeça. Sim. Combinado? Sim. Bora lá. Então, se pudesses retirar calorias a um alimento para sempre, qual seria? Salmão. Salmão é muito bom. É muito bom. É tipo carne. Salmão para mim é tipo carne. Se pudesses comer um único alimento para o resto da vida e só podias mesmo comer esse, qual é que era? Ovos. Ok. E ficavas bem nutrida. Sim. Qual foi o sabor que, quando começaste a mudar a tua alimentação, mais te surpreendeu? Pela positiva ou pela negativa? Pela positiva, a manteiga de amendoim. Nunca tinha provado e aquilo até é bom. Excelente. Manteiga, amendoim, assim, não, isto não faz sentido nenhum. Nunca tinha ouvido as pessoas falar, nunca tinha provado. E gosto, como ali com as bolachinhas de arroz, é uma maravilha. E assim negativo algo? As vossas fantásticas papas de aveia, que para mim não dá. Ah, Eu sei que é estranho, mas pronto, é assim. opa, para mim foi o abacate. Eu já contei esta história imensas vezes. Nunca provei abacate. Não proves. É horrível. Gostos não se discutem, mas abacate é horrível. Credo. Qual é a refeição ou alimento que mais fazes? É o lanche. Pudim proteico e as marinheiras e a fruta, aquilo é uma delícia. Qual é o teu exercício favorito? É muito estranho, sabes que eu não tenho propriamente um exercício favorito, eles vão mudando consoante aquilo que vai acontecendo. Okay. Normalmente, quando eu estou naquela fase de aprender a técnica, de aperfeiçoar e sinto que estou a ir ali bem, eu adoro o exercício. Quando ele entra naquela fase com um voo lateral em que eu já não consigo nem trabalhar muito mais técnica, nem aumentar muito a carga, em que estou ali, começa a deixar de ser gostoso, não sei. Mas pronto, gosto muito de trabalhar pernas, mas hoje em dia também gosto muito de trabalhar braços. E desde que comecei a fazer peito, só tenho 2 ou 3 exercícios de peito, eu gosto imenso daquilo. Gosto muito de trabalhar peito, mas se calhar ainda estou naquela fase da técnica e sim. Qual foi a maior descoberta, ou seja, o maior mito que tu descobriste quando entraste aqui nos nossos programas em termos de exercício e em termos de alimentação? Sem dúvida que no exercício foi a questão do cardio, associado à perda de peso. Eu quando comecei a treinar, quando comecei com vocês, já treinava há 2 meses. E eu pedi mesmo ao instrutor para me meter cardio no meio dos exercícios, porque eu queria mesmo perder peso e para mim aquilo é que fazia sentido. Em termos alimentares, realmente é a diversidade, o ser diverso, a alimentação conseguir ser diversa e ser com prazer, que era algo que não era que eu não achasse que pudesse ser com prazer, mas sei lá, eu se quiser encaixar uma coisa que eu gosto muito na minha alimentação, eu consigo encaixar. E eu achava mesmo que seguindo uma dieta ali regrada, que isto não era assim tão possível de fazer. Acho que esse foi a maior aprendizagem em termos alimentares, sim.
Qual é aquela frase que, descontextualizada, dizes no treino e que pode ser mal interpretada? Agora, sem dúvida, que é nádega para um lado, nádega para o outro e senta bem ali em cima. Entendedores entenderão. Sim. Grupo muscular que menos gostas de treinar e porquê? Ombros. Porque se calhar é o que eu sinto mais limitação. É um musculozito pequeno, Sim. depois tipo, ele só faz movimentos soltos. Sim. Então nós nunca conseguimos progredir muito em carga, porque é aquele exemplo das compras, tipo, quando vais às compras, quanto mais Sim. pesado é o saco, não é? Mais perto Mas mesmo assim eu levas não do posso corpo. dizer que eu não gosto. Porque sinceramente eu já começo a tirar gosto de cada coisa. Não é provavelmente não gosto, pronto, é o que eu menos gosto, sim. Olha, eu por acaso, eu gosto, ou seja, treino de ombros não é propriamente o que eu gosto mais de executar, mas eu gosto bué porque eu adoro os meus ombros. Ou Sim. seja, o resultado faz-me gostar do processo, faz-me gostar mais do processo. Se eu olhar só para o treino, lá está, é tipo, parece um treino de caca, Sim, é verdade. não é? Mas depois o resultado é incrível. Eu adoro uma mulher com os ombros tipo os teus. Adoro. E qual é o que mais gostas? É glúteos e posteriores, talvez sim. Última pergunta. Se pudesses descrever numa palavra o que o fitness trouxe à tua vida, qual seria? É descoberta. É mesmo um abrir de horizontes incríveis que eu não imaginava que existiam. Boa. A última pergunta de hoje, Ana, é se tivesses a oportunidade de deixar uma mensagem que vai chegar a 8 bilhões de pessoas, todos os seres vivos no planeta Terra, traduzida na língua delas, qual seria a tua mensagem? Ahm, que realmente cuidar de nós e sentir-nos bem connosco é o primeiro passo para que tudo à nossa volta consiga fluir e que devemos mesmo procurar por isso. E sei lá, a frase que uma vez o Fausto, o meu companheiro, me disse, teve tanto impacto em mim que é isto que eu digo muitas vezes às pessoas: não sejam aquela pessoa chata que se lamenta, que está sempre a queixar, ai, que não sei o quê, e que simplesmente sai do trabalhinho, senta-se no sofá até à hora de ir fazer o jantar e depois come e dá banho aos meninos e vai para a cama. Porque não há muito que se pode fazer, não é? Não sejam realmente essas pessoas que, não tenho a tua vida, ou não tenho tempo. Façam alguma coisa, porque depois vão olhar para trás. Esta frase tem mesmo muito impacto em mim. Teve mesmo, eu pensar, que cena, é mesmo verdade, há tanta gente assim, não é? E é isto que eu acho que se tiver o mesmo impacto em algumas pessoas, que é por aí. Não se deixem ser essas pessoas que acabam por ser chatas, não é? E aborrecidas. Vão para a frente, vão à luta. Fausto, eu sei que tu vais ver isto. Eu espero que sim. Fausto, tens de ver isto. Se ele não vir, ele não vai saber que eu estou a dizer Sim. isto. Eu vou fazer um corte e vou-lhe mandar. Não, ele vai ver isto. Mas, pá, vocês são duas pessoas mesmo muito acima da média, muito incríveis mesmo. E é mesmo um gosto que os nossos caminhos tenham cruzado. Sim. Porque quer tu, quer o Fausto, vocês têm mesmo um mindset mesmo muito diferenciado. E espero que vocês tenham mesmo noção disso. Começamos a ter, vamos tendo, não é? Isto vai acontecendo. Sim. Parabéns mesmo. Obrigada. Pelas pessoas que são e pelo casal que são. Obrigada. Ou seja, pessoas individuais e Sim. em união. Ana, antes de irmos aqui ao final, óbvio, não é? Tenho um presentinho para te dar. Espero que gostes. Boa! É muito recente. Muito, pois é. Simboliza. Ainda bem que eu não a trouxe. Simboliza uma conquista que partilhaste aqui. Mesmo. Sim, verdade. Espero que Obrigada. gostes. Basta ver. Olha, vamos abrir aqui um espacinho para publicitares o teu espaço. Sim. Então, temos o espaço Saúde em Dia, que tem diversas áreas dentro das áreas da terapia, e a Escola de Dança SED, que são as iniciais de Saúde em Dia, uma coisa surgiu da outra, em que temos variadas modalidades para crianças e para adultos. Pilates e artes marciais também. Isto em Estarreja. Em Estarreja, sim. Exatamente. Boa. Redes sociais, Instagram e o Facebook, sede Dança e Artes Corporais e Saúde em Dia. Boa. Podemos também deixar o teu para se alguma menina quiser falar contigo claro, sim, pessoalmente, sim. pode ser? Sim. Deixamos aqui na descrição deste vídeo também.
Para ti que viste até agora, então já sabes, aqui chegadas temos 2 tarefas. A primeira, e eu hoje vou mudar aqui um bocadinho a ordem, portanto já que eu mudei as regras do jogo no início do jogo e comecei por uma pergunta que não é assim tão habitual, vou também terminar por uma primeira tarefa que não é tão habitual, mas que eu tenho mesmo de fazer. O primeiro passo que vais fazer agora, se em algum momento deste episódio, eu queria muito, isto é para mim, mas já sabemos que aqueles mas todos vêm, mas na realidade tu tens a resposta dentro de ti e normalmente aquilo que sentimos e que nos vem e que depois tentamos ali camuflar com um monte de mas, é para tirar tudo fora, ok? Tipo criança, limpar e só ir. Então, a primeira coisa que tu vais fazer é ir à descrição e ao primeiro link que vais encontrar, que é para entrar diretamente em contacto connosco para te podermos ajudar a encontrarmos a melhor solução para ti, para te vires também juntar a este grupo, a esta comunidade de mulheres incríveis, que lá está. Nós somos incríveis independentemente do momento e da fase da vida em que estamos, porque na realidade já está tudo lá dentro. Isto já estava tudo aqui dentro. Só era preciso ter o ambiente certo, o sítio certo e, mais importante de tudo, que isso ninguém fez pela Ana e também ninguém vai fazer por ti, que é tomar a decisão certa. E a decisão é dar o primeiro passo. Tarefa feita, vais então passar para a segunda, que é também igualmente importante, que é seguir a página da Escola da Ana, a página do Centro da Ana e se eventualmente quiseres fazer alguma partilha diretamente com a Ana sobre este episódio, sobre alguma coisa que te identificaste, qual foi o maior insight que retiraste daqui também, então mandar mensagem, dizer que vieste aqui do incrível Feel Fit Podcast e partilhar com ela. Ok, eu esqueci-me de uma missão, na verdade são 3 missões. A última é partilhar este episódio com alguém. Então, se este episódio também te fez lembrar alguém, tens alguma amiga, alguma familiar, algum conhecido, alguém que aches que faça sentido, pega também no link e partilha com essa pessoa. É gratuito e a coisa certa, chegada na altura certa, às vezes pode mesmo ser aquele clique que a pessoa precisava. Então vamos juntos ser agentes de mudança. Quanto a nós, espero que tenhas gostado. Contamos contigo no próximo episódio. Até lá!